queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Livro de Ruth. Eu quero trazer aqui à memória o texto bíblico, no livro de Ruth. A princípio eu quero ler o capítulo 3, apenas um versículo base, que é o versículo 11. E logo após, quando minhas irmãs e meus irmãos se assentarem, desejo profundamente que vocês permaneçam com a Bíblia aberta para nós fazermos uma exposição deste livro e algumas coisas que nós podemos aprender juntos com a palavra do Senhor nesta noite. As irmãs aceitam essa proposta? Amém? Então tá bom. Ruth capítulo 3, versículo de número 11, está escrito assim: Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Amém. Podei-vos assentar, por favor. Agora vá comigo ao mesmo livro, no capítulo 1 do mesmo livro, no capítulo 1, e vamos perceber os primeiros versículos que está aí. Nesse capítulo 1, verso 1, diz assim: Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. O livro de Ruth começa justamente com essas informações muito importantes. O texto diz que houvera um período de fome na terra. Esse mesmo texto diz que o período de fome aconteceu devido também ao contexto do livro de Ruth, que é justamente o livro anterior, a saber, o livro dos Juízes. Observe que diz que no dia em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Essa expressão que abre o capítulo 1 não está aí simplesmente para cobrir a história, mas também para nos levar ao conhecimento do que estava acontecendo. Quando nós lemos o livro anterior ao livro de Ruth, que é o livro dos Juízes, ele já é um livro um pouco mais extenso em relação ao livro de Ruth, que só tem 4 capítulos. Mas o livro dos Juízes tem 21 capítulos, enquanto o livro de Ruth compreende uma história de 10 anos, o livro dos Juízes é um livro que tem 330 anos de história. Esse livro que antecede e aparece as suas falas no versículo 1, foi um período em que Israel viveu em um ciclo vicioso na presença do Senhor nosso Deus. Não podemos também deixar de mencionar que é um período em que Deus é que está governando o seu povo. Daí uma expressão muito conhecida, biblicamente falando, que é a expressão teocracia. Teocracia é Deus governando o seu povo por meio das suas leis, por meio da sua palavra, usando os seus profetas, usando os seus líderes. Mas quando você lê este livro dos Juízes, você também é informado da situação do povo em relação a ser guiado, orientado por homens de Deus. Por exemplo, o capítulo de número 10 do livro dos Juízes, o verso de número 6, vai chegar a nos dizer que o povo do Senhor abandonou o Senhor, deixou o Senhor, abriu mão de servir ao Senhor e passaram a seguir e a servir aos deuses das 7 nações que cercavam o povo do Senhor. O livro dos Juízes, no capítulo 17,
no versículo 6, no capítulo 18, versículo 1, no capítulo 21 e versículo 25, por 3 vezes vai aparecer esta expressão: e naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava melhor segundo o seu coração. E aqui a gente tem um ponto de aplicação muito importante para nós. Se todos nós de fato queremos viver os propósitos de Deus, entender e viver os propósitos de Deus, tem uma coisa muito importante: nós não podemos andar segundo o nosso próprio coração. Nós não podemos andar segundo os nossos propósitos ou segundo a nossa vontade. Aqueles que querem viver os propósitos de Deus precisam se sujeitar àquilo que Deus tem para a sua vida e não tomar nenhuma decisão sem que Deus lhe direcione, lhe oriente. Não existe coisa melhor para um crente do que estar no centro da vontade de Deus. Mas devido a essas desobediências no livro dos Juízes, esse ciclo vicioso de sobe e desce, fica com Deus, não fica com Deus, isso vai refletir lá na frente. Então Deus, por sua soberania, e aí manda quem pode, faz quem tem, e Ele é soberano, Ele fechou 2 portas muito importantes. Deus fechou as portas dos céus, Deus fechou as portas da terra. Quando Deus fecha as portas dos céus, significa que Ele não permitiu que viesse a chuva sobre a terra. Quando Deus fechou as portas da terra, é que Ele não permitiu que houvesse o orvalho sobre as campinas. Quando você lê Rute capítulo 1 e versículo 1 e percebe o texto dizer que houve fome na terra, isso é ausência de chuva e ausência de orvalho. Ou seja, no decorrer dos anos, tudo que se tinha armazenado foi consumido. Então não havia mais semente no celeiro, não havia mais fruto na terra, não havia mais como colher, não havia mais como ceifar alguma coisa para suprir as necessidades do lar e da família. E quando a fome apertou na terra, aí nós temos esse cenário de uma família que vai tomar uma decisão de sair para peregrinar até achar um lugar onde pudesse suprir as suas necessidades. E eu convido as irmãs, mais uma vez, a olhar comigo esse texto e perceber mais algumas informações no versículo 1 ainda. Sucedeu nos dias em que os juízes julgavam que houve fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. E observe que este homem não saiu sozinho. Diz o texto que saiu ele, saiu também a sua mulher, saiu também os seus 2 filhos. O versículo 2 continua dizendo: e era o nome deste homem Elimeleque, o nome de sua mulher Noemi, os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion. E observe essas palavras porque elas são muito importantes. Efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Primeiro, que eles eram efrateus. Segundo, eles eram de Belém. Terceiro, eles eram de Judá. Essas 3 palavras representam muito o lugar aonde eles estavam. Primeiro, a palavra Belém, esta palavra significa casa do pão. A palavra Judá significa louvor. A palavra Efrateus vem de Efrata, e Efrata significa fertilidade e crescimento. Então, essa família estava em um lugar cujo significado era casa do pão, lugar do louvor e lugar da fertilidade, ou o lugar do crescimento. O problema é que naquele momento a casa do pão não tinha pão, o lugar do louvor não tinha louvor, e o lugar da fertilidade, do crescimento, não estava fértil, logo também não estava crescendo.
Eu gostaria que vocês levassem no seu coração para casa hoje o seguinte: o que é a igreja? O que é o reino de Deus? O que é a obra de Deus? O que é viver a igreja por dentro? Viver a igreja por dentro é entender que existem momentos, fases, períodos da igreja, que são períodos, fases e momentos de muita alegria, de muita fartura, de muita bênção, de muita resposta, de muitas intervenções de Deus, de muitos milagres, muitas curas, testemunhos, portas abertas. Por exemplo, essa palavra Belém, que significa casa do pão, pão aí é uma tipologia da palavra. É um momento em que a igreja vive quando ela está sendo alimentada pela palavra. Cada culto que nós congregamos, cada culto que nós nos ajuntamos e ouvimos uma palavra de Deus pela vida do nosso pastor ou pela vida de um pregador, e aí nós vamos para casa falando: meu Deus, que palavra, que coisa gostosa, que alimento foi aquele. Próximo culto você escuta uma outra boa palavra, e você vai só juntando isso e vai dizendo: que fase que nós estamos vivendo, que fase que a igreja onde eu congrego está vivendo. Todos os cultos, uma porção maravilhosa da palavra do Senhor. A mesma coisa a gente pode perceber na palavra louvor, ou Judá, que significa louvor, que é quando você percebe que os louvores que a igreja está cantando são louvores bíblicos por suas letras, são louvores espirituais devido à graça e à unção que os departamentos têm em si, quando cantam, quando colocam aquele louvor e expressam por meio da voz ou do gesto ou de qualquer outra maneira que expressa aquele louvor, e a nossa alma muito se alegra, a gente chora, sente a presença de Deus, vê que o céu está baixinho, a coisa está acontecendo, e o crescimento da obra, que é a fertilidade, Efrata, fértil, crescimento, crentes dando testemunhos de bênçãos, alguns que foram curados, outros que foram libertos, portas que foram abertas, respostas de oração, milagres na vida de um irmão que estava numa situação totalmente oposta a uma grande realidade de saúde, e aí você vai percebendo que a igreja é assim, e quando você vive isso, você glorifica a Deus, você louva a Deus, você agradece a Deus pelo momento que aquela congregação, aquela igreja, aquele ministério está passando devido aos cuidados de Deus com a sua igreja. A igreja tem dono, o dono dela é Cristo, e Cristo cuida da sua igreja. Mas se você realmente é um crente fiel, se você realmente é um crente em Jesus, se você realmente é um crente que serve ao Senhor, que congrega, que faz a obra, você já parou e já percebeu que a igreja não vive só nessa fase. Não existe essa fase por toda a vida. Existem momentos que a casa do pão não tem pão. Existem momentos que o lugar do louvor não tem louvor, e não é falta de ensaio, não é falta de departamento, parece que a coisa realmente não vai, não flui, não pega, a mensagem não é mais a mesma, a pregação parece que não é mais a mesma, quem prega, mas parece que aquilo não entra, quem canta, mas parece que não encanta, e os testemunhos, e as curas, e as portas abertas, e a salvação de alma, e o crescimento, e nesse momento que tudo isso acaba ou não tem, é justamente nessa fase que nós vamos conhecer quem é quem dentro da igreja. É justamente no momento em que não há pão na casa do pão, é na fase em que o louvor já não passa do teto, é dentro do período em que as bênçãos já não são mais contadas como antigamente, que nós vamos saber quem realmente está conosco na obra de Deus. Porque no momento em que faltou pão na casa do pão, uma família decidiu sair. Uma família decidiu buscar outro endereço. Uma família decidiu peregrinar até achar outro lugar que tivesse aquilo que estava faltando. Mas eu queria deixar também no coração dos irmãos, das irmãs, para levar para casa e pensar sobre isso aqui. Quando não falta pão na casa do pão, é alguém que tem uma responsabilidade muito grande em cima disso. E eu disse a vocês que Deus fechou duas portas.
Deus fechou a porta do céu e a porta da terra. Deus fechou a porta da chuva e as portas do orvalho. Se não tem pão na casa do pão, se tem fome na terra, só tem um que é responsável e esse é Deus. E se Deus fecha, ninguém abre. Assim como Deus abre, ninguém pode fechar. Então, peraí, se está faltando isso onde deveria ter, porque há fome na terra, porque as portas estão fechadas, então eu preciso falar com quem fechou a porta. Então, o melhor caminho não é fugir, o melhor caminho é ficar. E uma vez ficando, a melhor atitude é orar até que aquele que fechou a porta venha abrir a porta de novo. Mas aí eu posso dizer uma coisa a vocês. Você sabe qual é o meu problema? Talvez seja o seu também. É que nós queremos as coisas todas fáceis. Nós queremos tudo para o ontem. Nós queremos tudo para o agora. O imediatismo tomou conta do nosso coração, que nós não queremos mais trilhar o caminho do relacionamento com Deus através da piedade, da oração, do jejum, da perseverança, da guerra, da batalha, até que Deus venha abrir os céus e derramar as bênçãos que nós tanto estamos esperando. E eu quero que vocês entendam isso pela expressão do texto, pelo que fomos aqui motivados a pregar e a falar pelo Espírito Santo, que a rota da fuga não é o melhor lugar quando todas as portas estão fechadas. A rota da fuga, um novo endereço, não é a melhor decisão quando o céu não responde, quando o céu está de bronze, quando a porta do céu está fechada, quando a da terra está fechada, quando há fome, quando há dificuldade. Aliás, esse é o pior momento para tomar decisões. É o pior momento para fazer escolha, é quando nada está favorável. E quando não se sabe fazer em um momento como esse, o melhor conselho é: fica quieta. Fica quieto, fica no lugar e ora, 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 ora mais um pouco, ora mais um pouco, vai orando, vai orando, vai orando. Eu não vim aqui dizer para você que a vitória é certa, pega aí, não é assim não. Eu não vim dizer para você que hoje tem vitória para todo mundo. Poderia ser o desejo do meu coração, mas Deus não falou isso para mim. Eu não posso subir aqui e mentir para a igreja. Eu vim dizer para você que se a gente conseguir perseverar e prevalecer, a vitória virá. A vitória virá. O choro pode durar uma noite, não é verdade? Mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Então nós precisamos perseverar. Nós não podemos sair como se não tivesse direção. Porque nessa ânsia de sair em busca daquilo que vai suprir e solucionar o nosso problema, nós podemos criar um outro problema dentro do problema que já existe. E o cuidado de Deus comigo, com você, nesta noite, por exemplo, é esse. Deus não quer que você crie um outro problema dentro do problema que já existe. Já temos um problema, para que criar outro em cima dele? Então fique na posição que Deus te colocou e vai orientando o seu coração e aguenta mais um pouco, porque a igreja é assim mesmo. Tem tempo que é tempo de fartura, de prosperidade, de bênção, de resposta, de renovo, de cura, de milagre, de batismo, mas tem tempo que a gente está num verdadeiro vale de ossos secos. É hora de permanecer no centro da vontade de Deus, porque o Deus que em vós começou a boa obra há de aperfeiçoar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero ainda mostrar a vocês mais um detalhe, ainda no avançar desses versículos. Paramos no verso 2, vamos ler os versos de número 3 a seguir. Diz o texto do versículo 3 assim: e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. O verso 4 diz que os filhos vão se casarem, os quais tomaram para si mulheres, e essas mulheres eram moabitas. O nome de uma era Orfa, o nome da outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Percebam que esse livro é curto, é 4 capítulos, mas ele tem 10 anos de história. São 4 capítulos para 10 anos de história. Então, o escritor que escreve este livro não escreveu tudo, ele escreveu só 4 capítulos, mas se você levar em consideração o tempo de história, é muito tempo, são 10 anos. Como nós estamos falando um pouco sobre a questão de não tomar nenhuma decisão sem que Deus nos oriente,
Então, vale ressaltar uma coisa aqui. Você percebeu que essa família saiu de Belém de Judá e saíram a peregrinar aos campos de Moabe? E você pode perceber no texto que não, em nenhum momento tem alguém orando aí. Em momento algum tem alguém orando para sair. Os irmãos entendem isso? Falei alguma coisa errada? Então eu vou tentar de novo. Eles vão sair de Belém de Judá e vão peregrinar até achar um lugar. Mas em momento algum o texto mostra o Elimeleque fazendo uma oração para sair. Não está escrito aí que Noemi chamou o marido, reuniu os filhos, vamos orar para Deus dar uma direção. Também não está escrito que Malom e Quilion diz, pai, mãe, vamos sair sem orar? Não pode, vamos orar primeiro. Perceba que é uma família que toma uma decisão, mas essa decisão é tomada sem orar. Por que na maioria das vezes nós tomamos decisões sem orar? Ora, se você quer viver os propósitos de Deus, o primeiro lugar que você tem que ir é na oração. Falei alguma coisa errada? Então vou tentar mais uma vez. Se nós queremos viver os propósitos de Deus, o primeiro lugar que a gente tem que fazer é orar. Para você conhecer os propósitos de Deus e viver esses propósitos de Deus, existe um endereço, e o endereço é dado por Cristo em Mateus 6, versículo 6. E tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que te vê em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus contou-nos uma parábola e disse, o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer. Primeiro aos Tessalonicenses 5, verso de número 17, Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica dizendo, orai sem cessar. Efésios capítulo 6, versículo de número 18, Paulo escreve aos irmãos que estão em Éfeso dizendo, orando em todo o tempo, com orações e súplicas no Espírito. Ou seja, um cristão precisa tomar decisões com base nas suas orações e no bom relacionamento com Deus, porque não existe nenhuma forma de conhecer os propósitos de Deus se não conhecer o Deus dos propósitos. E para conhecer o Deus dos propósitos, nós precisamos ter um bom relacionamento com Ele através de uma vida de oração. E Deus nos espera nesse ambiente de oração. Continue orando, não pare de orar. Ele pode te responder imediatamente, como ele também pode não te responder nada, pode ser que demore muito, mas não importa, o melhor lugar é o centro da vontade de Deus. E esta família está saindo daqui sem sequer fazer uma oração para peregrinar. Quando você lê isso aqui pelos olhos da geografia bíblica, por exemplo, você vai descobrir que eles moram em Belém. Mas um pouquinho mais ao sul, acima, existe uma cidade que é Jerusalém. Eles estão a 8 quilômetros de Jerusalém. Mas a falta de oração fizera com que eles, ao contrário de subir 8 quilômetros, eles desceram 80. Eles foram peregrinando até chegar em Moabe, e Moabe está a 80 quilômetros abaixo. Se eles tivessem orado, tinham subido 8. Mas sem oração desce 80. Se eles tivessem feito uma oração, eles teriam subido 8 quilômetros e não teriam saído do seu próprio ambiente, porque Belém e Jerusalém é o mesmo ambiente. É o mesmo que dizer assim, vou sair da congregação e vou lá para a sede. Eles não foram nem para a congregação e nem para a sede, foi para outro lugar. E aí começa a vir os prejuízos, começa a vir as perdas. Ninguém quer perder, mas quando nós não estamos no propósito de Deus, nós começamos a perder. E essas perdas ainda é Deus chamando a nossa atenção para a gente voltar para o centro da sua vontade. Eu não vim aqui amaldiçoar ninguém, mas eu também não vim aqui mentir para vocês. Também não sou um falso pregador nem um falso profeta. Eu só sei falar da Bíblia, então o melhor lugar é ficar no centro da vontade de Deus. Olha, se Deus não falar nada, é melhor ficar quietinho. Mas está doendo, fica lá doendo. É melhor doer no lugar que Deus quer do que doer no lugar que Deus não mandou. Como eu disse, já tem um problema, não cria um segundo. Você já tem um, já está no problema, fica lá. Geme lá, ora lá, ergue a mão lá, pula lá, grita lá, chora lá, deita lá, faz qualquer coisa, mas faça lá. Nós tomamos decisões, nem oramos. Vocês se lembram de um homem por nome Jonas na Bíblia?
E lembra como que Deus falou com ele no capítulo 1? E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Jonas, filho de Amitai, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te disser. E diga aos ninivitas que dentro de 40 dias eu vou consumi-los com fogo. E a Bíblia diz que o Jonas se levantou, mas ele se levantou para ir ao porto marítimo de Jope. E ao chegar no porto marítimo de Jope, a Bíblia diz que Jonas pagou a passagem. Essa palavra pagar a passagem, ela implica dizer que o Jonas fez uma pesquisa para saber no porto de Jope qual era o navio que acabou de ancorar. E ele descobre que o navio que acabou de ancorar acabou de vir de longe. E ele disse: eu pago para vocês voltarem da onde vocês vieram. E ele conseguiu convencer o capitão a lançar âncora, e ele entra dentro daquela embarcação, e ele vai para o porão daquela embarcação, e daqui a pouco Deus começa a mexer com o vento, mexer com o mar, e mexer com a embarcação, e mexer com o marinheiro, e mexer com a tripulação, e Deus vai mexendo com tudo aquilo que ele manda, que ele tem governo, que ele tem soberania. Então você vai perceber que o Jonas vai sair de Gat-Efer, que é a sua terra natal, e ele vai ao porto marítimo, e ele sai aí até o porto marítimo. Ele não ora para ir ao porto marítimo, ele chega no porto marítimo, ele faz a pesquisa e ele paga a passagem, mas ele não ora quando ele faz a pesquisa e paga a passagem. Ele entra dentro da embarcação e ele não ora quando ele entra dentro da embarcação. Ele vai para o porão do navio e ele não ora quando entra no porão do navio. Ele vai passar ali um momento de sono, ele vai dormir, e nem para dormir o abençoado orou dormiu sem orar, e daqui a pouco Deus mandou o vento, a tempestade, sacode daqui, sacode de lá, e a Bíblia diz que o capitão e a tripulação começaram a orar, e cada um começou a clamar ao seu Deus, mas o Jonas, que tem a fé num Deus único e verdadeiro, não estava orando, ele estava dormindo. Foi tanto que o capitão do navio o encontrou lá, o despertou, disse: desperta, dormente, o que está fazendo aqui? E ele disse: olha, eu estou descansando. Quem é você? Eu sou Jonas. Você vem de onde? Eu sou de Gat-Efer. Você tem alguma fé? Eu sirvo ao Deus que fez o céu, fez a terra, o mar e a terra seca. Eu fujo da presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, porque Ele me mandou pregar lá em Nínive, mas eu não quero pregar lá não. E eles ficaram assim: mas rapaz, você não pode fazer uma coisa dessa, está colocando a gente todo em perigo. E eles mesmo assim tiveram paciência com Jonas. Quando a coisa começou a ficar mais difícil, então cada um deles começaram a orar ao Deus de Jonas, para ver se livrasse daquele problema. E a Bíblia diz que eles lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Você percebe que a sorte cai sobre o Jonas também não ora. A Bíblia diz que eles pegaram Jonas e lançaram Jonas no mar, o mar pegou Jonas, e o Jonas nem para fazer uma oração quando caiu ao mar. A Bíblia diz que Deus deu ordem a um grande peixe, o grande peixe engoliu Jonas, e o Jonas nem para orar quando foi engolido pelo grande peixe. Ele passou a primeira noite e não orou, a segunda noite não orou, a terceira noite, é Jonas capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10, e a Bíblia diz na terceira noite o seguinte, que Jonas orou ao Senhor, o Senhor ouviu e o Senhor respondeu. Aí eu fico olhando para a expressão bíblica assim: Jonas orou, Deus ouviu e respondeu. Olha, se Jonas ora, Deus escuta e Deus responde, por que não orou logo? É a primeira vez que ele ora, e na primeira Deus respondeu. Quanto tempo você está orando? Quanto tempo você está orando? Quanto tempo? Imagina um negócio desse. Será que a gente tem que fazer o que Jonas fez para Deus ouvir? É claro que não. Jonas tivesse orado na primeira Deus tinha respondido. A pergunta é: por que Jonas não orou, pastor? É porque quando você quer fazer uma coisa errada, você não ora para fazer. Quando você já está com a decisão no coração, você não quer orar. Quando você está decidido a tomar decisões, ou determinadas escolhas, já está dentro do seu coração, você fala: vou orar nada. Vai que eu dobro o joelho para orar, e Deus já fala: não vai. Então, para mim não escutar um não vai, eu não vou nem orar. Ora, mas você não é uma mulher de propósito, um homem de propósito? Como a gente quer viver os propósitos do Senhor e não quer viver o que Deus tem para nós? Não, me ajuda aí, vocês estavam mais animadinhos no louvor, vai lá. Como que eu vou viver os propósitos de Deus se eu não quero entender quais são esses propósitos? E esses propósitos só podem ser revelados por meio da oração e da sua palavra. Se você não gosta de orar, e se você não gosta de ler a palavra, de ouvir a palavra, então você está sem as fontes da revelação desse propósito. E Deus tem muito propósito para mim e para você, mas vamos ter que se sujeitar a Ele. Eu prefiro orar e escutar um não de Deus do que sair sem orar e pagar um preço muito maior.
Acredite, viu, minha irmã, meu irmão, o que está ruim pode ficar pior. É só você agir sem orar para tu ver. É só fazer escolhas que Deus não mandou para tu ver. Aí, desculpa agora a expressão, que é o momento doutrina, não posso deixar passar, tem que dar uma doutrinada, fé é coisa de pastor, fazer o quê? Não ora para sair, sai, quebra a cara, depois volta querendo a oração. Boa noite, tudo bem? Vocês estão aqui, vocês vieram? É coisa de crente ou não é? E não é revelação isso aqui não, Deus não está revelando nada não, é coisa de crente. Isso é coisa de vida de igreja, quem é pastor e vive igreja sabe disso. Tem crente que é liso, feito um quiabo, irmão. Meu Deus do céu, eles tomam as decisões, vão para lá, faz o que quer, aí depois volta cheio de bicho, cheio de coisa, e a gente tem que orar ainda para arrancar os bichos. Dá vontade de falar assim, não vou orar coisa nenhuma, não fui lá, não fui eu que mandei, vai tu lá e resolve tu lá agora. Não é verdade? E tem coisa que dá vontade de falar só, faz a mala e volta para lá para arrancar os bichos, depois você volta. Porque a gente fica caçando sarna para se coçar. É melhor ficar no centro da vontade de Deus. Pastor, mas só tem pão e água com Deus é melhor. É muito melhor ter pão e água com Deus. Porque senão a gente vai amargar perdas. Noemi começou a perder. Perdeu o primeiro esposo. A dona Morte passou lá, levou. E a dona Morte, pelo jeito, paquerou demais essa casa, porque levou o marido, depois levou um filho, depois levou outro filho, agora ficou 3 mulheres viúvas chorando, e nenhuma podia consolar a outra. Agora, tem uma coisa que é muito interessante. Para isso, eu preciso ler um outro texto fora daqui. Eu vou perguntar para a igreja se a igreja quer ouvir esse outro texto. Pode ler o outro texto? Vocês não vão ficar chateados? Não estou atrapalhando vocês no horário. Eu sou muito educado no horário. Penso num homem alinhado no horário, sou eu. Vocês moram aqui, eu moro lá em São Miguel Paulista, é lá do outro lado, onde o vento faz a curva. Mas eu preciso ler esse texto. Está no livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, por favor. Esse livro difícil, mas está na Bíblia, está aí, pode crer. Deuteronômio, capítulo número 25. Deixa eu conferir se é o 25:3. É o capítulo 23. É o capítulo 23. Olha só o versículo de número 3, como está escrito. Nenhum amonita ou moabita. Percebam que lá em Rute, Noemi, Elimeleque, Balom e Quilion peregrinaram até chegar em Moabe. Então eles foram para os campos dos moabitas. Só que aqui, no livro de Deuteronômio 23:3, diz que nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente, o que corresponde ao livro de Rute e dali para frente, porque é uma 10ª geração. Até a altura do livro de Rute, estamos ainda na base de 460 anos. Não temos aqui mais do que uma 10ª geração. Então, o que está aqui ainda tem valor no livro de Rute. De maneira que, se Rute é moabita, como também Orfa é moabita, elas não poderiam fazer parte da família de Noemi, porque existe uma lei aqui. Como que elas conseguiram fazer parte? Mais do que isso, como que Rute entra num propósito e vai aparecer em Mateus capítulo 1, se tornando uma das 5 mulheres citadas na genealogia de Jesus, e Jesus passa pela casa de Rute. Como que isso pode acontecer? Como que uma mudança pode acontecer se existe aqui uma palavra de Deus, e quando Deus fala, Deus é fiel, a palavra é dele, é ele que ordenou isso aqui, está escrito desta forma. Agora, se você ler o versículo 4, você descobre por que Deus falou isso por meio de Moisés. Diz assim: porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saís do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Então os moabitas e os amonitas não podiam fazer parte da congregação do povo do Senhor por essas razões.
Quando o povo saiu do Egito e passou por Moabe, eles não deram ao povo do Senhor pão e água. Na sua peregrinação com destino ao deserto, com destino à terra de Canaã, eles estavam famintos, cansados e com sede, e os moabitas não deram pão e não deram água para os filhos de Israel. Então Deus fez isso. Então eles nunca terão lugar na congregação de Israel até a 10ª geração eternamente. Como é que Ruth vai então entrar aqui? Aqui está um segredo muito interessante, presta atenção nisso aqui, porque lá em Belém faltou o pão. Se faltou pão em Belém, é lógico que faltou a água também. Se tem uma fome na terra, é porque falta água. Faltou água, faltou todo o mantimento, porque a água é a vida. Se não tem o pão, também não tem a água. Quando eles saíram para peregrinar, chegaram em Moabe. O que a Ruth fez? A Ruth deu a Noemi, Elimeleque, Malom e Quilion a água e o pão. Por que ela está fazendo isso? Embora ela seja moabita, ela conhece a história do passado. E na história do passado diz: não entrará. Por que não vai entrar? Porque não deu pão e não deu água. Mas no presente, mesmo sabendo da história do passado, ela está dizendo: eu não quero repetir a história do passado, mesmo sabendo que nós não temos um lugar na congregação de Israel, eu não vou cometer a loucura que foi cometida no passado, mesmo sabendo. Então eu vou fazer a coisa certa. Vocês precisam de pão? Aqui tem pão. Vocês precisam de água? Aqui tem água. Pastor, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo o seguinte: não é porque a minha família deu errado que eu vou dar errado. Não é porque lá em casa, nos meus ancestrais, no meu passado, todo mundo foi errado, que eu vou ser errado também. Não, não. Deus tem uma nova história. Deus pode começar uma nova história. Eu não preciso ser errado porque meu pai foi errado, porque minha mãe foi errada, porque meu tio foi errado, porque fulano foi errado. Não, 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 não. O nosso Deus tem novidade, coisa nova, nova história, novos rumos, nova vida. E nós temos condições de mudar um ciclo de maldição, inclusive dentro da nossa casa, se nós aceitarmos os projetos de Deus. Foi algo muito tremendo isso aqui. De um lado você aprende com os erros de Noemi e sua família, do outro lado você aprende com os acertos de Ruth. 10 anos se passaram. Fazendo uma síntese, um resumo, para a gente não ser exaustivo e prejudicar os irmãos no seu retorno. 10 anos se passam, lá em Belém começou um zum, uma notícia. E olha que a notícia começou lá em Belém, mas ela caminhou 80 quilômetros. 80 quilômetros de caminhada, a notícia chega em Moabe, e a notícia é assim, ó: Deus visitou o seu povo. 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 Eu quero que vocês percebam isso no texto comigo, por favor. Se você for comigo ao verso de número 6. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Minhas irmãs, meus irmãos, igreja do Senhor, foram 10 anos depois. Aí a pergunta que eu posso fazer a alguns de vocês, não precisa responder, mas quanto tempo você está esperando em Deus? Porque esse povo aqui ficou 10 anos esperando em Deus. Belém ficou 10 anos sem pão. 10 anos depois a notícia é: e Deus visitou o seu povo. Você pode estar passando um deserto, uma luta, uma situação difícil, mas aqui foram 10 anos, não sei você quanto tempo. Uma coisa eu sei: o tempo de Deus, tudo acontece. No tempo de Deus, tudo acontece, e Deus não fica devendo nada para ninguém. Às vezes Deus fecha algumas portas na minha e na sua vida para provar a nossa fé. Outras vezes Deus fecha algumas portas na minha e na sua vida só para nós nos conhecermos. Outras tantas Deus fecha algumas portas na nossa vida simplesmente para dar livramento.
E aí a gente não entende nada, briga com Deus, fica com raiva, balança o ombro, deixa a testa enrugada, faz biquinho e não quer vir congregar. E Deus do céu olhando, dizendo: aqui no céu não muda nada. Está tudo certinho, tudo no lugar, eu continuo sendo Deus, e eu estou olhando para tu aí, vendo que você está numa prova terrível, mas aqui está tudo bem, está tudo tranquilo. Deus não perde o controle, Deus não fica murmurando, nem reclamando, Deus não fica triste com a sua tristeza, Deus não fica olhando para você assim, emburrado, dizendo: não quero mais. E Deus: continuo aqui, tranquilo, o trono aqui inabalável, cheio de glória, de poder, porque na verdade não é o céu que precisa da gente, é a gente que precisa do céu. Não adianta, Deus não vai ser levado pelo muxoxo, você não vai conseguir chamar a atenção de Deus dizendo: não te quero, não vou. Isso aí com Deus não funciona. Deus conhece crente de longe, na curva. Deus conhece crente assim, de maneira terrível. Então no fundo, Deus sabe que você não tem para onde ir. No fundo, Deus sabe que todos os caminhos estão apertados, e você, por mais que você fuja, no final vai cair na mão dele, e quando cair, aí o tratamento é VIP. Então não pensa que você vai dar nó em pingo d'água e vai chegar para Deus e dizer: Deus, se o Senhor não fizer, olha, não sei o que, isso aí não cola com Deus. Olha, Deus, quem está orando aqui é a tua serva, Canela de Fogo. Ele diz: pois é, quem te deu esse nome foi aí na terra, aqui no céu não tem isso aqui e tal, aquela coisa a gente inventa um monte de coisa na terra e acha que Deus vai se envolver com aquilo que a gente inventa. Senhor, aqui eu tenho ungido, quem falou isso? Aí você fica essas coisas aí, entendeu? A coisa do céu, é da terra, e Deus não se move com isso. Agora, um crente quebrantado em obediência, no centro da vontade de Deus, o céu para, o céu inclina, Deus ouve, no tempo certo ele responde, porque nada mais importa para Deus do que um crente obediente. A terra treme diante de um crente obediente. A terra se abala, o mundo espiritual estremece diante de um crente que obedece ao Senhor e que está no centro da sua vontade, porque isso é viver os propósitos de Deus. Evidentemente, quando Noemi soube disso, Noemi fez a mala e disse: estou voltando. 10 anos depois, ela decide então sair dos campos de Moabe e subir 80 quilômetros até chegar em Belém. E na sua saída, aí a Ruth, a órfã, se aproxima e abraça e beija e diz: nós também vamos contigo. A princípio você olha esse texto e diz: poxa, que coisa linda, maravilhosa, olha aí, que relação, que amor, que entrega, que unidade, que fidelidade, cumplicidade, que caráter. E aí você fala: agora vai, agora o negócio é bom saber que tem gente com a gente nesse momento, e vamos lá, e vamos subindo. Aí, dado alguns passos na jornada, Noemi para e diz: espera aí, minhas filhas, eu acho melhor vocês não virem comigo não. Mas por quê? Vejam só, eu já sou uma mulher de idade, e se eu chegar em Belém e ainda conhecer um homem, puder casar com ele, e na vida conjugal do nosso conúbio do dia a dia eu ficar grávida, porventura vocês vão esperar esse menino nascer, crescer, se tornar homem para vocês casar com ele? Vai ter 2 problemas. Primeiro, que vocês já vão estar de idade. Segundo, o menino é novo, vai ter que ver se o menino vai querer também. Esse negócio não vai dar certo não. Noemi fez a coisa certa, foi muito inteligente. Ela não quis enganar nenhuma das duas. Em outras palavras, ela está dizendo o seguinte: se vier comigo, não ganha nada. Quer provar alguém, quer saber quem é alguém, não ofereça nada. Quer ficar, fica, mas não tem nada. Quer vir comigo, vem, mas não vai ganhar nada. Foi o que Noemi fez, deu uma pausa na jornada e diz: se quiser vir, é dessa condição, porque eu não tenho nada para oferecer. Pergunta para a órfã se ela ficou. Aliás, vocês sabem qual é a origem dos moabitas e amonitas. Os moabitas e os amonitas têm origem nas 2 filhas de Ló, no incesto que ocorreu em Gênesis capítulo 19. E vocês sabem que essas 2 tribos, elas têm o sangue de Ló com as suas filhas. Então, quando você olha para a palavra órfã quer dizer nuca. E quando você vai para Gênesis capítulo 19, você vai encontrar uma mulher que olhou para trás, a esposa de Ló. Então, órfã tem esse sangue.
ela é nuca, ela é aquela que desiste, aquela que olha para trás. Quando Noemi disse, vem, se vier não vai ganhar nada, o texto diz que Orfa abraçou Noemi, o texto diz que Orfa beijou Noemi, mas o texto diz que Orfa desistiu de continuar com Noemi. A Bíblia diz que Orfa voltou à sua terra, ao seu povo, aos seus deuses e aos seus pais. Ela vem regressando porque Orfa é nuca, ela tem o sangue da mulher de Ló, sempre olha para trás, sempre desiste quando percebe que não vai ganhar nada. Imagine Deus aqui nesta noite dizendo o seguinte, é o 11º ano de aniversário, mas esse 11º ano ninguém ganha nada. Tu ficaria? Permanece, vai para o 12º, para o 13º, até Deus falar agora sim. Porque a maioria de nós seguimos a Deus por interesse? Por que a maioria de nós somos crentes em Jesus por causa de alguma coisa que Ele vai fazer? Porque Ele vai abrir uma porta, porque Ele vai dar um carro, porque Ele vai dar uma casa, porque Ele vai dar um casamento, porque Ele vai fazer alguma coisa, e nós não estamos negando que Deus não pode fazer, porque em Efésios capítulo 3, versículo 20, Paulo estava orando, no verso 14, dizendo, por esta causa me ponho de joelhos, e quando chega no verso 20, ele diz, porque eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera, e nós não negamos que Deus abre, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus faz, mas a proposta agora, nesta noite é essa, e se eu não fizer? Deus falando para mim e para você, meu servo, minha serva, e se eu não abrir, e se eu não curar, e se eu não libertar, e se eu não fizer? Qual é a sua reação diante de um Deus que fala não? Temos uma geração de crentes que segue ao Senhor, esperando Deus falar sim, 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 a vida toda, e quando Deus fala não, a gente não quer nem acreditar. O pregador prega dizendo, Deus falou não, aí alguém repreende, esse pregador não é de Deus não, manda ele embora, porque Deus não fala não. Calma aí, é uma geração do sim, do sim, do sim, então o Deus que diz sim também não pode falar não, e não de Deus também é resposta, não de Deus também é livramento, não de Deus também é mudança de história. Se Deus respondesse todas as suas orações, você mesmo não estaria aqui, porque tem coisa que você já pediu aí, que nunca ia te ajudar em nada. Agora, se você ler o texto, você vai ver Ruth. Ruth chegou perto de Noemi, abraçou Noemi, também abraçou. Orfa abraçou, ela também abraçou. O detalhe é diferente, Orfa beija, mas abandona. Ruth não beijou. Está no texto, pode ler o texto, do verso 14 até o 17, você vai ver. A Orfa beijou e foi embora. Ruth não beijou. Ela abraçou, mas não beijou. Ela não se despediu. Nem todo mundo que beija fica. Nem todo mundo que beija é leal. Nem todo mundo que beija é fiel. Vocês estão aqui ainda? Tá tudo bem aí? Tudo tranquilo? Vai recebendo essa porção aí, viu? Nem todo mundo que beija e abraça aí vai ficar. O tempo revela quem é quem. Por isso que eu sou sempre a favor dos remanescentes. Mas quem vai dirigir o culto? A Josefa. De novo, deixa ela aí. Ela está aqui desde 1000 e alguma coisa. Não tem problema. Mas quem vai pregar? O Joaquim. Mas o Joaquim é o Joaquim. Porque tem muita gente que chega e faz aquele alvoroço e você fala, agora vai. Daqui 6 meses você vai ver se vai. Vai nada, foi. Então a gente conta com os remanescentes. A obra de Deus ainda é feita com aqueles que choram, com aqueles que oram. 2 ou 3 nas consagrações, chorando, derramando suas lágrimas, e às vezes isso dá agonia na gente, porque você sabe que poderia ter mais pessoas, mas não estão, mas tudo bem, fica você, Deus escolheu você, esse é o propósito.
Você está no propósito de Deus. Deus te chamou para isso, então fica ali. Você não pode esperar multidões para algumas coisas. Tem coisa que nunca vai ter multidão. Evangelismo, por exemplo, você vai fazer um evangelismo. Se você esperar uma multidão, vai ter frustração, porque no evangelismo nem sempre é uma multidão. É sempre o Pedro, o Tiago, o João, algumas Maria, e ali está fazendo a obra de Deus. Nas visitas é a mesma coisa. Na consagração, então, meu Deus dos céus, se o Pedro e o Tiago vier, dorme os três, as Maria fica firme. Não é fácil não, mas a gente tem que contar com o que tem, e vai fazendo a obra com o que tem, porque esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Até um dia que Ele achar graça e fazer a coisa acontecer segundo o propósito dEle. Agora é importante a gente também entender, não adianta ficar também pedindo muita coisa para Deus, porque a nossa estrutura não pode suportar. Se Deus te der tudo que você tem orado, você tem estrutura? Vai suportar o que você está pedindo? Vai dar conta? Vai ter que prestar conta depois. Está afim? Irmão, grande é o livramento, você está no céu e nem sabe. É verdade, quem está lá fora é doido para entrar, e a gente que está dentro é doido para sair, mas não pode mais. É igreja, coisa linda, maravilha. Quem tem glória, dê glória, quem tem aleluia, dê aleluia. Mas a gente tem que... em Belém, o povo da cidade veio ao encontro delas, principalmente de Noemi, e diz: olha aí Noemi. Aí Noemi fala assim: opa, não me chame Noemi, chamai-me Mara. Por que isso? Porque Mara quer dizer amargo. Mas o que que tem? O Todo-Poderoso tem me amargado. Eu disse: opa, parou, vai devagar. Não vem colocar a culpa em Deus não. Pergunta número 1, tu orou para sair? Esse momento assim é momento gostoso, eu vou esperar um pouquinho. Assim. Esse é um momento delicioso. Vai, come desse rolo. Mastiga desse rolo aí. É coisa de crente ou não é? É coisa de crente, crente é assim mesmo. Saiu sem orar, mas agora está voltando dizendo: o Senhor colocou a sua mão, o Senhor me pesou, Todo-Poderoso caiu a sua amargura, e não sei o quê, e Deus só olhando assim: não tem nada a ver com isso. Ele não orou, falou nada comigo, fez o que tinha para fazer, morreu todo mundo, e agora a culpa é minha. Não, não é assim não. Não, com Deus não funciona isso aqui não. É tanto que Deus não falou nada com ela. Ela reclamou, e Deus não falou nada, deixa ela para lá. Crente é assim mesmo, reclama hoje, amanhã está chorando. Deus conhece, Deus te conhece. Essas ameaças suas aí, não é de hoje que você está ameaçando. Ameaça, não é de hoje que você está falando coisa aí, e Deus só está escutando dizer isso, vai ameaçando, vai. Vai. Eu sei onde que as suas ameaças vai terminar. Num quarto de porta fechada, de joelho dobrado e chorando na minha presença e entendendo que eu sou Deus e mando na sua vida. Quem tem ouvidos, ouça. Para a gente ir para casa ainda vivo, eu vou liberar só uma palavra aqui, no amor de Cristo. Por favor, dá uma olhadinha na sua Bíblia, para você ver que não sou eu que estou falando de mim mesmo. Mas dá uma olhadinha na sua Bíblia, no capítulo 2 e no versículo 1. Como é que começa as primeiras palavras do capítulo 2, versículo 1? Não está escrito assim, ó, e tinha Noemi? Está escrito assim ou não? Sim ou não? Você percebe que eles saíram para buscar uma coisa quando já tinha? Vamos concluir o texto então, para ficar mais claro. E tinha Noemi um parente do seu marido, homem valente e poderoso. Essa palavra valente e poderoso quer dizer um homem rico, próspero. O cara do dinheiro. Dono das terras, das fazendas. Cara top, cheio de dinheiro. A família tem, todo mundo tem. Poderia ir até ele pedir ajuda há 10 anos atrás. Lá aqueles 10 anos quando saiu. Homem valente, poderoso, da geração de Elimeleque. E o seu nome? Boaz. E por que foram buscar fora? Repito, quando a gente não ora, fica cego. Cego o entendimento. A gente busca fora aquilo que sempre teve dentro. Como
como é que eu faço então? Vai falar com o teu Boaz. Quem é ele? É Cristo. Ô Rutinha, ô Noemi, vai falar com o teu Boaz. O teu Boaz está te esperando. Ele é poderoso. Ele é valente. Ele é rico. Ele é abençoador. Ele supre. Ele cura. Ele sara. Ele liberta. Ele transforma. Ele dá vida. Ele abre portas. Ele renova. Ele ouve. Ele responde, Ele intervém, Ele entra na guerra, Ele dá livramento, Ele ressuscita, Ele restaura, Ele opera sinais, prodígios e maravilhas. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Cristo da igreja, Ele é a cabeça do corpo, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é o fiel e verdadeiro, Ele é o verbo de Deus, Ele é a palavra de Deus, Ele é a exegese de Deus, Ele é o amor de Deus, Ele é o príncipe da vida, Ele é o Cristo da cruz, Ele é o Cristo ressuscitado, Ele é varão de guerra, Ele é o Filho do homem, Ele é o Cristo da igreja, Ele é o Salvador do corpo, Ele é o noivo esperado, Ele é o esposo da esposa, Ele está aqui entre nós, Ele está falando conosco, a sua palavra é verdadeira, Ele é um Cristo que nos conhece, Ele é o Jesus que nós adoramos, tudo o que precisamos está nele, e é por Ele, e é por causa dele, ficamos firmes na presença dele, firme nos propósitos. Não perca os propósitos, não se distancie dos propósitos, para que você possa viver tudo quanto Deus tem para a sua vida. Deus abençoe, receba essa palavra em nome de Jesus, amém.